Que bom que vocês estão aqui. Estou feliz por nós nos encontrarmos aqui agora. Qual é a pergunta que nós temos, que gostaria de perguntar para o nosso grupo, sobre mediunidade, sobre alguma atividade espírita, que nós possamos, assim, auxiliar na medida do possível. Alguém tem alguma pergunta? Uma dificuldade? Eu Ou- tenho, dona Araci. O estudo dos mongóis e dos pele vermelha, e na hora de fazer o trabalho e rogar a ajuda dessa equipe toda, existe alguma diferença? Por exemplo, hoje eu vou trabalhar para a família que está muito desunida e tal, chamo uma equipe só ou posso chamar Não, todos não. eles? Você deve montar uma equipe só. Essa aula foi dada na segunda-feira. Então, se você buscar na equipe da Eli, nas aulas que foram colocadas, você vai encontrar na segunda-feira essa aula que foi dada para o grupo do segundo e terceiro ciclo. Foi dada essa aula. Eu só repassei para o nosso grupo porque é uma aula bastante interessante, quando fala desses espíritos, o apoio que eles podem nos dar e solucionar tudo isso. Mas deixe uma aula inteirinha sobre ela. Essa aula já está no YouTube. É só buscar, tem ali toda a orientação, a aula e a prece. É interessante, sempre que vocês puderem, procurar no YouTube a aula, porque às vezes aqui nós falamos, e a aula lá não, ela leva mais tempo. O que eu gostei, por exemplo, da gravação? Porque antes a gente dava uma aula e ela era perdida, porque não tinha como repeti-la, não tinha como ensinar. Hoje, a aula falada, não, ela fica lá. Na hora que a pessoa vai buscar, ela encontra a resposta, ela encontra a prece, ela encontra a aula, quer dizer, não era que era de nós sempre repetirmos a matéria, mas a matéria já está gravada. Então, às vezes, as pessoas me pedem, Araci, você não gravou. Mas é interessante, porque está no nome do estudo, pesquisa, educação da mediunidade, então, a pessoa acha assim que ela não lê. Eu vou pegar com a Eli e vou fazer ali, você coloca a minha fotinha bonita no estudo, pesquisa, educação da mediunidade, para me mandar para alguns amigos, porque eles acham que não tem, que não sou eu que estou lá no estudo, pesquisa, educação da mediunidade. É interessante essa colocação. Então, vamos lá. Mais alguma pergunta, Cris? Dona Araci, a minha mãe já se foi, meu pai também, certo? E eu tenho meus 3 irmãos. Eu fico responsável por eles ou cada um segue seu curso? Ô, Cris, você é responsável no sentido de ensinar, educar e orientar os seus irmãos. Porque o médium familiar não é só nós ficarmos auxiliando eles eternamente, mas dar condições do crescimento deles, de cada um, da sua mediunidade. Seus irmãos são todos médiuns. Só. E eu diria para você pegar um dia que você pode, reunir com seus irmãos e começar a fazer uma prece. E chamar eles, receber seus protetores, receber seu anjo de guarda, dessa maneira com que nós fizemos, para que eles vão se habituando à sua prece, à sua rogativa, no sentido de auxiliar a si mesmo. Porque se porventura você morrer, a sua família vai ficar à reveria, vai Uhum. ficar na mão dos obsessores, né? Sim, sim. Então, o correto é você orar e pedir ao anjo guardião que eles venham gradativamente numa prece com você. Esse é o que eu acho que é o mais saudável. E é o que eu aplico de ordem geral na minha família. Aqueles que querem orar, eu tenho uma prece do alvorecer com os meus irmãos, e todo o horário das 7 horas da manhã eu rezo com meus irmãos. Então, é a prece do alvorecer. Então, eu estou com meus irmãos. Nós oramos pela família, pelos doentes, pelos cansados, pelos perdidos, pelos macumbados, enfeitiçados, enfim, Uhum. nós oramos pela nossa família. Eu acho que é um bom projeto. Eu estou nesse projeto já vai fazer uns 3 anos, e foi muito bom esse projeto, de auxiliar a própria família
Porque senão nós ficamos, Cris, as pessoas sempre pedindo para nós, como médiuns familiares, a nossa família não nos esquece. Esquece quando estão passeando, né, se refestelando. A hora que eles Refestelando. estão de Uhum. cabeça para baixo, eles vêm tudo na nossa casa e todo mundo que ajuda, aquela festa. Tô Né? Então, desesperada. o correto é você ir preparando para que eles possam respeitar o trabalho, porque eu tenho certeza que a sua mãe e o seu pai querem ajudar os seus filhos. Tá certo. Obrigada. Absoluto. Estou falando isso para a Cris, porque a Cris já foi dirigente de centro, dirigente de reunião mediúnica, já trabalhou no centro espírita, já esteve comigo, já foi minha substituta, mas todos os médios aqui de um quarto ciclo, que já tem uma estrutura espiritual, que tem equipe de trabalho, eles podem desenvolver esse trabalho sim, de auxílio à sua família, com certeza absoluta. Eu, às vezes, não coloco para os médios noviços, porque eles não conseguem nem cuidar deles mesmos. Então, é necessário que esse médio tenha estrutura para realizar esse trabalho. Mais alguma pergunta? Mas aqui tem um grupo grande que pode já fazer isso. Com certeza absoluta. Lia? Não, no caso, a minha família é toda evangélica. Só eu e meus filhos que não somos. Então, assim, eu sinto que eles têm os seus pesos, as suas dificuldades, mas, no caso, para eles, eu sou a perdida da família. Eu não estou salva, só eles que estão salvos. Então, eu acho que eu não sei, assim, para mim fica difícil. Às vezes eu faço oração para eles e tudo, mas é difícil para mim espiritualmente chegar perto deles. Até mesmo quando eles Bem, estão com problema, eles falam: "Ah, reza aí para mim na sua religião. Quem sabe Deus escuta". Mas é bem difícil, não é fácil não. Não sei tudo como bem, que eu posso Lia. fazer. Você não pode, Kardec nunca nos falou para invadir uma propriedade religiosa de uma pessoa. Ele coloca muito bem isso nas instruções práticas, que os espíritas podem ter no seu lar a sua religião, pode ter o que eles quiserem. Nosso respeito está a nível de centro espírita. O centro espírita necessariamente tem que ser um lugar neutro. Por quê? Ali vai pessoas de todas as religiões. Mas na nossa casa, nós temos a liberdade de ter o nosso culto particular. Agora, quanto você, num grupo totalmente religioso, de outras vibrações, então você deve tirar. Porque se nós temos grupos antagônicos a nós, e o que é que nos fere, o que é que nos machuca? É a forma pensamento. É a forma pensamento. Então, sempre que vir um pensamento de impedimento, a mediunidade, a doutrina dos espíritos, a nossa casa, nós estaremos recebendo ondas vibratórias, egrégoras vibratórias de fechamento, de impedimento da doutrina dos espíritos. Porque as pessoas elas ainda têm o hábito de orar por nós espíritas, sabe? Como se nós tivéssemos que sair do demônio, essas coisas assim meio estranhas. Mas elas nos causam mal pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento. Elas invadem a nossa casa, invadem o nosso lar, com o intuito de nos proteger do demônio, com o intuito de afastar nossos guias, protetores, anjo de guarda e espírito socorrista. Então, nós precisamos respeitar o que é do outro, mas o outro não pode invadir a nossa propriedade religiosa. Não sei se você me entende, mas isso é muito comum. Eu mesmo, como dirigente, eu recebo emanações de trabalhos de outras crenças, no sentido de fechar o meu trabalho, de fechar o centro espírita, de fechar as minhas atividades. Porque as pessoas, na sua simplicidade, elas acreditam que elas podem me fechar para que eu não faça mal para as outras criaturas, no entendimento delas. Mas isso não significa
que eu deva deixar. Eu devo desmagnetizar, retirar, solver, limpar e recolher. Como eu faço? Eu recolho para as escolas espirituais todos os espíritos que invadirem a minha propriedade espiritual. Qualquer religião, qualquer credo, qualquer pessoa que ela tiver o intuito de invadir a minha casa com uma proposta religiosa contrária a mim, certamente eu não deixarei, porque eu tenho a liberdade de ser o que sou. Eu não vou invadir nem as suas igrejas, nem os seus cultos, nem nada, porque a elas pertence. A lei de liberdade é o espírito ser livre para se ocupar daquilo que ele veio fazer. Então, cada espírito, no processo reencarnatório, ele pode nascer católico para cumprir uma missão. Evangélico, budista, espírita, do candomblé, da umbanda, ele pode ser o que ele for. Ele vem cumprir uma missão, mas ele não pode invadir a minha propriedade, o meu lar, os meus filhos. Aquilo que me pertence, ele não pode invadir. É uma lei de propriedade, é uma lei de respeito, de honra e de dignidade. Por essa razão, nós espíritas respeitamos as religiões de todas as pessoas. Mas nós não permitimos que adentre qualquer invasão mental ou forma pensamento na forma de possessão, agressão, dominação mental dentro da minha casa. É bem diferente uma coisa da outra. Eu posso respeitar, mas não posso aceitar que a minha casa, ou a minha família, ou eu mesma seja agredida ou violentada pelas vibrações contrárias àquilo que eu realizo. Da mesma forma, quando nós falamos assim, do fluido de inveja, se a pessoa não tirar o fluido invejoso dela, aquele fluido cristaliza. Se a pessoa não tirar o fluido do antagonismo religioso, do anticristo, dos espíritos que não querem que o cristianismo se realize, também se cristaliza. Então, nós temos que ter um senso de responsabilidade, de verdade, de justiça e de amor. Respeitar, sim, desde o momento em que não passa a nos desrespeitar. É assim que nos ensina o Evangelho. Todos têm o direito, mas não têm o direito de ultrapassar aquilo que nós entendemos como direito particular de cada criatura. Por essa razão, nós espíritas devemos ser cuidadosos. Nós não deixamos que nos invadam os obsessores, nem as obsessões simples. Quando esses espíritos vêm com as suas dores, com seus sofrimentos, com as suas mágoas, com as suas tristezas, que vêm com todo aquele fluido perispiritual, nós também, mesmo que eles invadam a nossa casa, nós o recolhemos para as colônias espirituais. Nós o levamos para as colônias espirituais. E da mesma forma eu faço. Quando os católicos eles invadem a minha propriedade espiritual, eu levo todos os espíritos para as escolas, para os parques de evangelizações, pronto-socorros, educandários. Entrego para São Luís, Santo Agostinho. Entrego para todo o grupo católico, para que eles cuidem dos vossos espíritos. Leve para as escolas, para os hospitais, porque o espírito, após a morte, ele precisa compreender que a vida continua. Então, nós também temos que entender que uma invasão religiosa no nosso lar, na nossa propriedade espiritual, também nos cabe o direito de socorrê-los,
junto às colônias espirituais. Então, nós não perguntamos de que religião ele é, qual é a sua raça ou a sua cor, mas todos os que invadirem a nossa propriedade, nosso departamento religioso, será assistido nas nossas colônias espirituais. Porque, às vezes, nós temos invasões religiosas gigantescas. Eu falo por mim. Eu recebo uma quantidade de invasão religiosa, porque eu acho que o povo não tem o que fazer, e aí resolve rezar para mim. E nesse processo de orar por mim, eles mandam a mim falanges e falanges de espíritos necessitados. E o que eu faço? Eu tenho o dever e o respeito de socorrer todos eles. Nas colônias espirituais, parque de evangelizações, pronto-socorro, educandário, é criança, é velho, é adolescente. Porque não é só os espíritos sem religiões que vêm até nós. Vêm os espíritos de todas as religiões. Então, o médium tem que entender isso. A pessoa vai vir sofredor? Quer dizer que só tem sofredor sem religião? Será que não existiriam sofredores de outras religiões? Lógico que sim. Socorrer os espíritas é uma obra de caridade dos espíritas. Quem lê os romances espíritas, pergunta quanto que tem de sofredor dos espíritas, dos médiuns falidos, médiuns que não cumpriram as suas missões, médiuns que desviaram as suas propostas morais e espirituais. Então, socorrer os espíritas também é uma obra de caridade gigantesca. É infinito esse trabalho de socorro aos médiuns, porque eles se perderam. Porque as religiões, de ordem geral, elas são adversárias da mediunidade, adversárias da doutrina dos espíritos. E, com isso, elas deixam de socorrer os mortos, deixam de aliviar a dor e o sofrimento dos espíritos. Então, quando um espírito ele vê uma pequena luz, uma pequena chama, eles vêm para serem socorridos. E eu vou mais além ainda. A nossa família católica, benzedeira, todos nós que temos uma família de benzedores, eles são uma gracinha. Começa a trazer todos os espíritos doentes para serem ajudados e amparados, para nós botar remedinho na família. Então, nossos avós, nossos bisavós, trazem de todas as religiões do seu passado para socorrer a família. E neste horário, nosso avô, nossa avó, nosso tio, nossos irmãos, eles não questionam a religião, mas o socorro que será prestado ao espírito. E a doutrina dos espíritos, ela tem esse amor de uma forma gigantesca para socorrer as almas. Somos nós que às vezes temos bastante preconceito ainda, como todas as outras religiões. Tem preconceito disso, daquilo, mais eu não sei do quê. E é isso. Espírita não tem esse preconceito. Ele vai ajudar os espíritos de todas as raças, de todos os credos, de todas as etnias, os ricos, pobres, doentes, enfermos, cancerosos, leprosos, aidéticos, diabéticos. Nós não temos faniquito. Se o espírito vem até nós, o nosso processo é de alta limpeza psíquica, tirar as emanações do pensamento das almas,
aquilo que ainda o deixa perturbado, subjugado, preso pelas suas ações e pensamentos, que é o nosso trabalho em beneficiá-los através da mutação fluídica. Então, nós vamos retirando o mal-estar, o ódio, a raiva, a vingança, o desamor, e o espírito, então, clareia a sua visão espiritual. Então, ele compreende a morte e que a vida continua do lado de lá. E a sua família existe. E que lá existe o nosso verdadeiro mundo, o mundo dos espíritos, o mundo das almas. Mas ainda o espiritismo é muito mal compreendido e muito mal ensinado também. E muito pouco lido. Porque consegue compreender o espiritismo através de uma porcentagem grande de estudo. Porque essa leitura pequenininha que nós queremos fazer sobre o evangelho não forma espírita. Não é o evangelho que vai formar o espírita. O que forma o espírito é a gênese. A ciência espírita, a comunicação, a roupagem do espírito, a vida do espírito, os fluidos, a formação dos mundos, do cosmos, o livro dos espíritos. Então, o espiritismo não é só evangelho. Porque quando nós, espíritas, ficamos só dentro do evangelho e não ensinamos as obras básicas, nós não vamos diferenciar de nenhum culto. Não será diferença entre os católicos, crentes, evangélicos, quem quer que seja. Porque eu já tive pessoas que perguntou para mim, que já foram no centro espírita e falaram assim, ó, eu já fui no centro espírita e já fui na igreja do pastor. Tem nada de diferente. O que o pastor fala lá, tá no centro também fala. Qual a diferença? Eu falei, quanto tempo você frequentou? Ah, eu frequentei por 2 anos. E 2 anos você só ouviu igualzinho o pastor? Só. Ah, interessante. Eu sou crítica, hein? Eu sou crítica, hein? Esse cara assim não é crítica. Eu critico eu mesmo, quanto mais os outros. Então, a crítica é essa. Espiritismo é só o evangelho? O espiritismo é o livro dos espíritos? É o conhecimento da vida após a morte? Como que é o mundo dos espíritos? A Gênese, que é uma informação gigantesca que tem dentro da Gênese, que é a ciência espírita. Como que nós vamos compreender a ciência espírita, que é a comunicação, a vida após a morte? A ciência espírita é a vida após a morte. Como que nós morremos? Como que nós nascemos? Que jeito que nós vamos voltar? Como que é a verdadeira vida após a morte? O que eu vou fazer depois que eu morrer? Qual é o meu objetivo após a morte? Se a doutrina dos espíritos é uma educadora para a vida após a morte, e aí? Nós vamos morrer. E aí? O que você vai fazer do lado de lá? Cadê a sua casa? Cadê sua família? Aonde que você vai morar? Fantástico. André Luiz conta no nosso lar que para você ter uma casinha do tamanho do BNH, de 6x6, custa 10 mil bônus hora de trabalho ao bem. Se nós ainda não fizermos trabalho ao bem, o socorro, a caridade, como que nós vamos comprar uma casinha do lado de lá?
Se você quiser andar de ônibus, fazer uma faculdade, fazer um curso de arte, fazer um curso de medicina, você tem que ter bônus hora, não vai cair do céu, não. Tudo no mundo dos espíritos depende do horário do trabalho do bem. Então, se nós não fizermos o bem, ocupamos todo o nosso espaço físico para fazer maldade, lógico que quando morrer nós vamos ficar nas regiões umbralinas por mais tempo. Porque para sair de lá, alguém tem que intervir. Alguém tem que nos socorrer, alguém tem que tirar nós das regiões umbralinas. Tem que ter um espírito benfeitor que vai buscar nós e levar para as escolas. Igual eu sempre digo, ali teve um espírito corajoso que foi lá e tirou nós das regiões umbralinas, puxou pelo cabelo, levou para cima e nos obrigou a estudar e aprender, nos evangelizarmos, para a gente poder reencarnar aqui. Voltar com a mente mais clara, a mente mais precisa. Porque o processo reencarnatório, quando o nosso perispírito ele está denso, machucado, agredido, que nós não passamos por hospitais, nem pronto-socorros, nem escolas espirituais, nós nascemos com defeito. Nós nascemos com defeito. O corpo físico vem com defeito, o retorno. Então, é isso que nós temos que fazer. Preparar nossa alma, preparar o nosso perispírito, preparar com luzes, esperança, bondade, misericórdia, ternura. Para quando adentrar ao mundo dos espíritos, nós temos que ter leveza espiritual. Agora, se nós for levar toda a nossa maldade, que ela não for tratada, lógico que nós vamos ficar andando com o pé na terra, na lama, porque nós não estamos pisados que nem chumbo. E é por essa razão que médium tem que cuidar dele. Tem que higienizar, tem que restaurar, tem que tirar as partículas, tem que limpar perispírito, tem que limpar os centros de força do pletério e assim por diante. Médium tem que cuidar dele. Não tem saída. Principalmente a família espírita que não tem médium. É aquela que não tem um médium substituto na família, saia daqui bem limpinha, bem areadinha. Porque achar um médium para tirar nós lá dos quintos e jogar para cima, botar nas colônias, precisa ser amigo, amigo de companheiro de muitas reencarnações. Então, é isso daí. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nessa proposta de melhora. Então, vamos nós, nesse momento, vamos respirar e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade, de infinita misericórdia. Senhor, aqui estamos nós, na simplicidade da nossa alma, Senhor, ainda imperfeitos, mas aqui estamos, Senhor, a buscar o seu amor, a buscar a luz do entendimento, Senhor, a buscar a sabedoria. Permita ao Pai misericordioso, permita nesse momento que sejamos abençoados, assessorados por todas as falanges amigas e benfeitores, que possamos nesse momento, ó Senhor, absorvermos toda essa energia cósmica, toda essa força ectoplasmática, Senhor, absorver as energias solares, o vento solar, a luz lunar, Senhor, que possa nos envolver, que seu amor, Senhor, caia sobre nós, que esse templo de luz, de paz, Senhor, nos envolva, nos ilumine e nos fortaleça. Rogamos ao grande Mestre Jesus, rogando a toda a sua ordem crística,
que venha em nosso auxílio, que venha toda a força consoladora do Espírito de verdade e de todos esses trabalhadores. E rogamos, ó Pai misericordioso, a todos os anjos, aos arcanjos, rogamos nesse momento as falanges de Maria, como rogamos nesse momento a todos os nossos ancestrais, que vêm em nosso auxílio, todos os da África, da Ásia, da Europa, da Oceania, das Américas, que venha toda a força de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, de São Jorge. Nós aqui estamos neste momento, Pai, a te rogar neste momento que possamos, Senhor, absorver do grande fluido cósmico universal. Pedimos a ti permissão, Senhor, para neste momento formarmos essa grande bolha, Senhor, absorvermos, Senhor, de todos esses locais necessários para que possamos, Senhor, formarmos essa bolha ectoplasmática, Senhor, de todos esses fluidos vitais, de todas essas energias, Senhor, que possamos absorvermos dos animais, Senhor, de todo o reino animal, aonde estiver, Senhor, em abundância, nós pedimos neste momento que esta força, que as nossas equipes neste momento possam ir absorvendo e formando toda essa energia, toda essa bolha, Senhor, buscando do reino mineral, Senhor, do reino vegetal, de todas essas energias que estão no fluido cósmico, Senhor, que estão sendo levadas. Nós aqui estamos te pedindo neste momento que essa energia possa ser usada para a nossa cura, para, Senhor, o nosso bem-estar físico e perispiritual, como também auxiliar, amparar e socorrer os espíritos que batem à nossa porta, os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos irmãos necessitados. Rogamos nesse momento, Senhor, permissão para formarmos, Senhor, essa grande bolha, toda essa bolha ectoplasmática, Senhor. E pedimos nesse momento a todas as nossas equipes de trabalho, todos os nossos guardiões, toda a equipe de guarda e retaguarda neste momento, que se faça presente ao nosso lado, Senhor, e que possamos nesse momento, Pai, com toda essa energia, com toda essa força, Senhor, que os nossos benfeitores nesse momento girem ao nosso lado, girem nesse momento toda a força do reino mineral, vegetal, animal, de todas as energias, Senhor, da terra, da água, do ar, que todos esses elementares nesse momento possam estar nos auxiliando, que todos esses espíritos guerreiros, que todas essas falanges amigas venham nos auxiliar nesse momento. E peço, Pai, permissão para abrirmos a nossa bacia, Senhor, da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. E neste momento, Senhor, eu rogo a todas as nossas equipes espirituais que nesse momento possa puxar todos esses espíritos, todo esse mal, Senhor, toda essa magia, tudo isso para dentro, Senhor, da lama astral. Vamos puxando todos esses magos negros, vamos puxando todas essas irradiações, todo esse fluido que foi jogado em cada um de nós neste momento. Mentalize você e se coloque dentro dessa lama astral e puxe todos esses trabalhos, todas essas maldades, todas isso que está te perturbando, que está te desorganizando fisicamente, espiritualmente, perispiritualmente. Vamos desintegrando todos esses trabalhos de magia, de feitiçaria, todos esses trabalhos, Senhor,
todo esse mal que nos assola e assola os nossos entes queridos. Vamos puxando todos esses espíritos, Senhor, todas essas maldições, todos os encantamentos, todos os trabalhos que, porventura, nós, em vidas passadas, tenhamos feito e hoje, pela lei de causa e efeito, sofremos, Senhor, neste momento, que possam ser puxados, desmaterializados, desintegrados, dissolvidos, que esse fogo etéreo a 100 mil graus Celsius vai desmanchando, desmaterializando, desintegrando todos esses trabalhos, todos esses pedidos, tudo que foi colocado no nosso nome, Senhor, tudo que foi colocado na nossa matéria física, que foi jogado, Senhor, neste momento, no nosso corpo perispiritual, que prendeu o nosso espírito, que quer nos aprender, Senhor. Nós pedimos a liberdade neste momento, desatando todos esses nós, todas as amarras, desatando todas as correntes, dissolvendo todas as mandingas, todos os desejos, todas as vontades, tudo que foi emitido para cada um de nós, Senhor. Eu rogo neste momento, Senhor, que se abra a redenção e puxe todos os nossos obsessores, todos os rivais, todos os adversários, todos esses espíritos subjugadores, todos esses espíritos que trabalham, Senhor, para o anticristo, Senhor, puxando todos esses espíritos inimigos, Senhor, do cristianismo, inimigos, Senhor, do espiritismo, inimigos, Senhor, do grande mestre Jesus. Nós pedimos a nossa libertação, Senhor. Nós pedimos nesse momento para queimar, desmaterializar todos os desejos, todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, tudo que está no nosso nome, Senhor, tudo que está na nossa casa, que esse fogo vai queimando, vai desmaterializando, vai desintegrando, vai dissolvendo. E rogo, Senhor, pela bacia da regeneração e consolação, puxando todos os doentes, os cansados, os perdidos, os falidos, Senhor, sejam espíritas, católicos, evangélicos, místicos, aonde estiverem, Senhor, que adentraram a nossa casa. Nós pedimos nesse momento todos esses doentes, todos os infartados, acidentados, abortados, todos os cancerosos, todos de AVC, de mal de Parkinson, mal de Alzheimer, Senhor, puxando todos esses espíritos, todos esses irmãos necessitados, puxando toda a nossa família, Senhor, todos os nossos entes queridos desencarnados, e que este fogo vai limpando, vai higienizando, vai desmaterializando todas as formas, pensamentos, todas as dores, todos os traumas, Senhor, que essas bacias vai limpando, Senhor, vai transmutando todo esse fluido denso, todo esse fluido enegrecido, Senhor, vai higienizando, vai limpando, dissolvendo tudo isso, Senhor, e rogamos, ó Pai misericordioso, que venham as águas dos mares, que traga essa força da água do mar, Senhor, que o sal vai adentrando, penetrando por todas as bacias, por todos os corpos físicos e perispirituais, limpando, higienizando, trazendo a paz, trazendo a luz, a luminosidade, Senhor. Rogo neste momento, ó Pai misericordioso, que todos esses espíritos possam ser envolvidos pelas águas dos rios, das cachoeiras, dos aquíferos, Senhor, as águas medicinais que vão envolvendo, que vão amparando neste momento, fortalecendo, trazendo a divina luz do Criador, trazendo neste momento a partícula de amor, trazendo todos os 10 mandamentos, trazendo as virtudes, trazendo a esperança, trazendo a beleza, trazendo a
paz, Senhor, colocando o arrependimento em todos esses espíritos, que a sua luz, Pai misericordioso, caia sobre todos nós encarnados e desencarnados, e rogamos neste momento a todas as nossas colônias espirituais, a todos os socorristas, a todos os trabalhadores que venham neste momento para auxiliar o socorro, para auxiliar o encaminhamento desses nossos irmãos, para as colônias, para os hospitais, educandários, reformatórios, para todas as clínicas, que eles nesse momento sejam envoltos nesse amor, que venha toda a força franciscana, que venha a força de Maria, que venha toda a força médica dos médicos, dos enfermeiros, padioleiros, socorrendo, amparando, aliviando todas as dores. E peço ao Senhor que eles sejam socorridos, amparados, instruídos no mundo dos espíritos, que eles possam, nesse momento, aprender, Senhor, o grande amor de Deus, que possam sentir a paz, a alegria e a felicidade, que seja nesse momento, Senhor, envoltos nesse elo de amor, Senhor, que sejam envoltos nessa alegria, nesse socorro, e neste momento, ó Pai misericordioso, nós agradecemos por todo esse amparo, Senhor, por todo esse socorro de todos os nossos irmãos, que a luz do seu amor caia sobre todos eles, sobre todas as colônias espirituais, sobre todos os nossos lares, Senhor, sobre todos os médios. E assim, Pai, nós agradecemos e encerramos nesse momento, esse momento de socorro aos nossos irmãos. E rogamos a Ti, Pai, que derrame sobre o nosso lar, sobre todos nós e a nossa família, a luz do seu amor, que tragas as suas bênçãos, que venham todas as falanges amigas e benfeitoras, que possam envolver o nosso lar, trazendo toda a paz, toda a harmonia, toda a prosperidade, toda a fé, toda a sabedoria, toda a beleza, toda a fartura necessária, que as nossas equipes possam isolar o nosso lar, trazendo toda a proteção para todos nós. E assim, Pai, de infinita bondade, de infinita beleza, nós te agradecemos esse momento, agradecemos essa oportunidade de aprendizado, que sejamos dignos de Ti, Senhor, e assim, obrigado por tudo quanto nos deste, e assim, Senhor, nós te agradecemos. Que a paz, que o seu imenso amor se faça presente agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Que bom que vocês estão aqui. Estou feliz por nós nos encontrarmos aqui agora. Qual é a pergunta que nós temos, que gostaria de perguntar para o nosso grupo, sobre mediunidade, sobre alguma atividade espírita, que nós possamos, assim, auxiliar na medida do possível. Alguém tem alguma pergunta? Uma dificuldade? Eu tenho, dona Araci. O estudo dos mongóis e dos pele vermelha, e na hora de fazer o trabalho e rogar a ajuda dessa equipe toda, existe alguma diferença? Por exemplo, hoje eu vou trabalhar para a família que está muito desunida e tal, chamo uma equipe só ou posso chamar Não, todos não. eles? Você deve montar uma equipe só. Essa aula foi dada na segunda-feira. Então, se você buscar na equipe da Eli, nas aulas que foram colocadas, você vai encontrar na segunda-feira essa aula que foi dada para o grupo do segundo e terceiro ciclo. Foi dada essa aula. Eu só repassei para o nosso grupo porque é uma aula bastante interessante, quando fala desses espíritos, o apoio que eles podem nos dar e solucionar tudo isso. Mas deixe uma aula inteirinha sobre ela. Essa aula já está no YouTube. É só buscar, tem ali toda a orientação, a aula e a prece. É interessante, sempre que vocês puderem procurar no YouTube,
a aula, porque às vezes aqui nós falamos, e a aula lá não, ela leva mais tempo. O que eu gostei, por exemplo, da gravação? Porque antes a gente dava uma aula e ela era perdida, porque não tinha como repeti-la, não tinha como ensinar. Hoje, a aula falada, não, ela fica lá. Na hora que a pessoa vai buscar, ela encontra a resposta, ela encontra a prece, ela encontra a aula, quer dizer, não era que era de nós sempre repetirmos a matéria, mas a matéria já está gravada. Então, às vezes, as pessoas me pedem, Araci, você não gravou. Mas é interessante, porque está no nome do estudo, pesquisa, educação da mediunidade, então a pessoa acha assim que ela não lê. Eu vou pegar com a Eli e vou fazer ali, você coloca a minha fotinha bonita no estudo, pesquisa, educação da mediunidade, para me mandar para alguns amigos, porque eles acham que não tem, que não sou eu que estou lá no estudo, pesquisa, educação da mediunidade. É interessante essa colocação. Então, vamos lá. Mais alguma pergunta, Cris? Dona Araci, a minha mãe já se foi, meu pai também, certo? E eu tenho meus 3 irmãos. Eu fico responsável por eles ou cada um segue seu curso? Ô, Cris, você é responsável no sentido de ensinar, educar e orientar os seus irmãos. Porque o médium familiar não é só nós ficarmos auxiliando eles eternamente, mas dar condições do crescimento deles, de cada um, da sua mediunidade. Seus irmãos são todos médiuns. Só. E eu diria para você pegar um dia que você pode, reunir com seus irmãos e começar a fazer uma prece. E chamar eles, receber seus protetores, receber seu anjo de guarda, dessa maneira com que nós fizemos, para que eles vão se habituando à sua prece, à sua rogativa, no sentido de auxiliar a si mesmo. Porque se porventura você morrer, a sua família vai ficar à reveria, vai Uhum. ficar na mão dos obsessores, né? Sim, sim. Então, o correto é você orar e pedir ao anjo guardião que eles venham gradativamente numa prece com você. Esse é o que eu acho que é o mais saudável. E é o que eu aplico de ordem geral na minha família. Aqueles que querem orar, eu tenho uma prece do alvorecer com os meus irmãos, e todo o horário das 7 horas da manhã eu rezo com meus irmãos. Então, é a prece do alvorecer. Então, eu estou com meus irmãos. Nós oramos pela família, pelos doentes, pelos cansados, pelos perdidos, pelos macumbados, enfeitiçados, enfim, Uhum. nós oramos pela nossa família. Eu acho que é um bom projeto. Eu estou nesse projeto já vai fazer uns 3 anos, e foi muito bom esse projeto, de auxiliar a própria família, porque senão nós ficamos, Cris, as pessoas sempre pedindo para nós, como médiuns familiares, a nossa família não nos esquece. Esquece quando estão passeando, né, se refestelando. A hora que eles Refestelando. estão de Uhum. cabeça para baixo, eles vêm tudo na nossa casa e todo mundo que ajuda, aquela festa, Tô né? Então, desesperada. o correto é você ir preparando para que eles possam respeitar o trabalho, porque eu tenho certeza que a sua mãe e o seu pai querem ajudar os seus filhos. Tá certo. Obrigada. Absoluto. Estou falando isso para a Cris, porque a Cris já foi dirigente de centro, dirigente de reunião mediúnica, já trabalhou no centro espírita, já esteve comigo, já foi minha substituta, mas todos os médios aqui de um quarto ciclo, que já tem uma estrutura espiritual, que tem equipe de trabalho, eles podem desenvolver esse trabalho, sim, de auxílio à sua família, com certeza absoluta. Eu, às vezes, não coloco para os médios noviços, porque eles não conseguem nem cuidar deles mesmos. Então, é necessário que esse médio tenha estrutura para realizar esse trabalho. Mais alguma pergunta? Mas aqui tem um grupo grande que pode já fazer isso. Com certeza absoluta. Lia? Não, no caso, a minha família é toda evangélica. Só eu e meus filhos que não somos. Então, assim, eu sinto que eles têm os seus pesos, as suas dificuldades,
Mas, no caso, para eles, eu sou a perdida da família. Eu não estou salva, só eles que estão salvos. Então, eu acho que, eu não sei, assim, para mim fica difícil. Às vezes eu faço oração para eles e tudo, mas é difícil para mim, espiritualmente, chegar perto deles. Até mesmo quando eles Bem, estão com problema, eles falam: ah, reza aí para mim na sua religião. Quem sabe Deus escuta. Mas é bem difícil, não é fácil, não. Não sei tudo como bem, que eu posso Lia. fazer. Você não pode, Kardec nunca nos falou para invadir uma propriedade religiosa de uma pessoa. Ele coloca muito bem isso nas instruções práticas, que os espíritas podem ter no seu lar a sua religião, pode ter o que eles quiserem. Nosso respeito está a nível de centro espírita. O centro espírita necessariamente tem que ser um lugar neutro. Por quê? Ali vai pessoas de todas as religiões. Mas na nossa casa, nós temos a liberdade de ter o nosso culto particular. Agora, quanto você, num grupo totalmente religioso, de outras vibrações, então você deve tirar. Porque se nós temos grupos antagônicos a nós, e o que é que nos fere, o que é que nos machuca? É a forma pensamento. É a forma pensamento. Então, sempre que vir um pensamento de impedimento, a mediunidade, a doutrina dos espíritos, a nossa casa, nós estaremos recebendo ondas vibratórias, egrégoras vibratórias de fechamento, de impedimento da doutrina dos espíritos. Porque as pessoas elas ainda têm o hábito de orar por nós espíritas, sabe? Como se nós tivéssemos que sair do demônio, essas coisas assim meio estranhas. Mas elas nos causam mal pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento. Elas invadem a nossa casa, invadem o nosso lar, com o intuito de nos proteger do demônio, com o intuito de afastar nossos guias, protetores, anjo de guarda e espírito socorrista. Então, nós precisamos respeitar o que é do outro, mas o outro não pode invadir a nossa propriedade religiosa. Não sei se você me entende, mas isso é muito comum. Eu mesmo, como dirigente, eu recebo emanações de trabalhos de outras crenças, no sentido de fechar o meu trabalho, de fechar o centro espírita, de fechar as minhas atividades. Porque as pessoas, na sua simplicidade, elas acreditam que elas podem me fechar para que eu não faça mal para as outras criaturas, no entendimento delas. Mas isso não significa que eu deva deixar. Eu devo desmagnetizar, retirar, solver, limpar e recolher. Como eu faço? Eu recolho para as escolas espirituais todos os espíritos que invadirem a minha propriedade espiritual. Qualquer religião, qualquer credo, qualquer pessoa que ela tiver o intuito de invadir a minha casa com uma proposta religiosa contrária a mim, certamente eu não deixarei, porque eu tenho a liberdade de ser o que sou. Eu não vou invadir nem as suas igrejas, nem os seus cultos, nem nada, porque a elas pertence. A lei de liberdade é o espírito ser livre para se ocupar daquilo que ele veio fazer. Então, cada espírito, no processo reencarnatório, ele pode nascer católico para cumprir uma missão. Evangélico, budista, espírita, do candomblé, da umbanda, ele pode ser o que ele for. Ele vem cumprir uma missão, mas ele não pode invadir a minha propriedade, o meu lar, os meus filhos. Aquilo que me pertence, ele não pode invadir. É uma lei de propriedade, é uma lei de respeito, de honra e de dignidade.
Por essa razão, nós espíritas respeitamos as religiões de todas as pessoas. Mas nós não permitimos que adentre qualquer invasão mental ou forma pensamento na forma de possessão, agressão, dominação mental dentro da minha casa. É bem diferente uma coisa da outra. Eu posso respeitar, mas não posso aceitar que a minha casa, ou a minha família, ou eu mesma seja agredida ou violentada pelas vibrações contrárias àquilo que eu realizo. Da mesma forma, quando nós falamos assim, do fluido de inveja, se a pessoa não tirar o fluido invejoso dela, aquele fluido cristaliza. Se a pessoa não tirar o fluido do antagonismo religioso, do anticristo, dos espíritos que não querem que o cristianismo se realize, também se cristaliza. Então, nós temos que ter um senso de responsabilidade, de verdade, de justiça e de amor. Respeitar, sim, desde o momento em que não passa a nos desrespeitar. É assim que nos ensina o Evangelho. Todos têm o direito, mas não têm o direito de ultrapassar aquilo que nós entendemos como direito particular de cada criatura. Por essa razão, nós espíritas devemos ser cuidadosos. Nós não deixamos que nos invadam os obsessores, nem as obsessões simples. Quando esses espíritos vêm com as suas dores, com seus sofrimentos, com as suas mágoas, com as suas tristezas, que vêm com todo aquele fluido perispiritual, nós também, mesmo que eles invadam a nossa casa, nós o recolhemos para as colônias espirituais. Nós o levamos para as colônias espirituais. E da mesma forma eu faço. Quando os católicos eles invadem a minha propriedade espiritual, eu levo todos os espíritos para as escolas, para os parques de evangelizações, pronto-socorros, educandários. Entrego para São Luís, Santo Agostinho. Entrego para todo o grupo católico, para que eles cuidem dos vossos espíritos. Leve para as escolas, para os hospitais, porque o espírito, após a morte, ele precisa compreender que a vida continua. Então, nós também temos que entender que uma invasão religiosa no nosso lar, na nossa propriedade espiritual, também nos cabe o direito de socorrê-los junto às colônias espirituais. Então, nós não perguntamos de que religião ele é, qual é a sua raça ou a sua cor, mas todos os que invadirem a nossa propriedade, nosso departamento religioso, será assistido nas nossas colônias espirituais. Porque, às vezes, nós temos invasões religiosas gigantescas. Eu falo por mim. Eu recebo uma quantidade de invasão religiosa, porque eu acho que o povo não tem o que fazer, e aí resolve rezar para mim. E nesse processo de orar por mim, eles mandam a mim falanges e falanges de espíritos necessitados. E o que eu faço? Eu tenho o dever e o respeito de socorrer todos eles. Nas colônias espirituais, parques de evangelizações, pronto-socorro, educandário, é criança, é velho, é adolescente. Porque não é só os espíritos sem religiões que vêm até nós. Vêm os espíritos de todas as religiões. Então, o médium tem que entender isso. Né? A pessoa vai vir sofredor? Quer dizer que só tem sofredor sem religião? Será que não existiriam sofredores de outras religiões? Lógico que sim.
Socorrer os espíritas é uma obra de caridade dos espíritas. Quem lê os romances espíritas, pergunta quanto que tem de sofredor dos espíritas, dos médiuns falidos, médiuns que não cumpriram as suas missões, médiuns que desviaram as suas propostas morais e espirituais. Então, socorrer os espíritas também é uma obra de caridade gigantesca. É infinito esse trabalho de socorro aos médiuns, porque eles se perderam. Porque as religiões, de ordem geral, elas são adversárias da mediunidade, adversárias da doutrina dos espíritos. E, com isso, elas deixam de socorrer os mortos, deixam de aliviar a dor e o sofrimento dos espíritos. Então, quando um espírito ele vê uma pequena luz, uma pequena chama, eles vêm para serem socorridos. E eu vou mais além ainda. A nossa família católica, benzedeira, né? Todos nós que temos uma família de benzedores, eles são uma gracinha. Começa a trazer todos os espíritos doentes para serem atingidos, ajudados e amparados. Nós botar remedinho na família. Então, nossos avós, nossos bisavós, trazem de todas as religiões do seu passado para socorrer a família. E neste horário, nosso avô, nossa avó, nosso tio, nossos irmãos, eles não questionam a religião, mas o socorro que será prestado ao espírito. E a doutrina dos espíritos, ela tem esse amor de uma forma gigantesca para socorrer as almas. Somos nós que às vezes temos bastante preconceito ainda, como todas as outras religiões. Tem preconceito disso, daquilo, mais eu não sei do quê. E é isso. Espírita não tem esse preconceito. Ele vai ajudar os espíritos de todas as raças, de todos os credos, de todas as etnias, os ricos, pobres, doentes, enfermos, cancerosos, leprosos, aidéticos, diabéticos. Nós não temos faniquito. Se o espírito vem até nós, o nosso processo é de alta limpeza psíquica, tirar as emanações do pensamento das almas, aquilo que ainda o deixa perturbado, subjugado, preso pelas suas ações e pensamentos, que é o nosso trabalho em beneficiá-los através da mutação fluídica. Então, nós vamos retirando o mal-estar, o ódio, a raiva, a vingança, o desamor, e o espírito, então, clareia a sua visão espiritual. Então, ele compreende a morte e que a vida continua do lado de lá. E a sua família existe. E que lá existe o nosso verdadeiro mundo, o mundo dos espíritos, o mundo das almas. Mas ainda o espiritismo é muito mal compreendido e muito mal ensinado também. E muito pouco lido. Porque consegue compreender o espiritismo através de uma porcentagem grande de estudo. Porque essa leitura pequenininha que nós queremos fazer sobre o evangelho não forma espírita. Não é o evangelho que vai formar o espírita. O que forma o espírito é a gênese. A ciência espírita
a comunicação, a roupagem do espírito, a vida do espírito, os fluidos, né? A formação dos mundos, do cosmos, o livro dos espíritos. Então, o espiritismo não é só evangelho. Porque quando nós, espíritas, ficamos só dentro do evangelho e não ensinamos as obras básicas, nós não vamos diferenciar de nenhum culto. Não será diferença entre os católicos, crentes, evangélicos, quem quer que seja. Porque eu já tive pessoas que perguntou para mim, que já foram no centro espírita e falaram assim, ó, eu já fui no centro espírita e já fui na igreja do pastor. Tem nada de diferente. O que o pastor fala lá, tá no centro também fala. Qual a diferença? Eu falei, quanto tempo você frequentou? Ah, eu frequentei por 2 anos. E 2 anos você só ouviu igualzinho o pastor? Só. Ah, interessante. Eu sou crítica, hein? Eu sou crítica, hein? Esse cara assim não é crítica. Eu critico eu mesmo, quanto mais os outros. Então, a crítica é essa. Espiritismo é só o evangelho? Ou o espiritismo é o livro dos espíritos? É o conhecimento da vida após a morte? Como que é o mundo dos espíritos? A Gênese, que é uma informação gigantesca que tem dentro da Gênese, que é a ciência espírita. Como que nós vamos compreender a ciência espírita, né? Que é a comunicação, a vida após a morte. A ciência espírita é a vida após a morte. Como que nós morremos? Como que nós nascemos? Que jeito que nós vamos voltar? Como que é a verdadeira vida após a morte? O que eu vou fazer depois que eu morrer? Qual é o meu objetivo após a morte? Se a doutrina dos espíritos é uma educadora para a vida após a morte, e aí? Nós vamos morrer. E aí? O que você vai fazer do lado de lá? Cadê a sua casa? Cadê sua família? Aonde que você vai morar? Fantástico, né? André Luiz conta no nosso lar que para você ter uma casinha do tamanho do BNH, de 6x6, custa 10.000 bônus hora de trabalho ao bem. Se nós ainda não fizermos trabalho ao bem, o socorro, a caridade, né? Então, como que nós vamos comprar uma casinha do lado de lá? Se você quiser andar de ônibus, fazer uma faculdade, fazer um curso de arte, fazer um curso de medicina, você tem que ter bônus hora, não vai cair do céu, não. Tudo no mundo dos espíritos depende do horário do trabalho do bem. Então, se nós não fizermos o bem, ocupamos todo o nosso espaço físico para fazer maldade, eu acho que quando morrer nós vamos ficar nas regiões umbralinas por mais tempo. Porque para sair de lá, alguém tem que intervir. Alguém tem que nos socorrer, alguém tem que tirar nós das regiões umbralinas. Tem que ter um espírito benfeitor que vai buscar nós e levar para as escolas. Igual eu sempre digo, ali teve um espírito corajoso que foi lá e tirou nós das regiões umbralinas, puxou pelo cabelo, levou para cima e nos obrigou a estudar e aprender, nos evangelizarmos, para a gente poder reencarnar aqui. Voltar com a mente mais clara, a mente mais precisa. Porque o processo reencarnatório
Quando o nosso perispírito ele está denso, machucado, agredido, que nós não passamos por hospitais, nem pronto-socorros, nem escolas espirituais, nós nascemos com defeito. Nós nascemos com defeito. O corpo físico vem com defeito, o retorno. Então, é isso que nós temos que fazer. Preparar nossa alma, preparar o nosso perispírito, preparar com luzes, esperança, bondade, misericórdia, ternura. Para quando adentrar ao mundo dos espíritos, nós temos que ter leveza espiritual. Agora, se nós for levar toda a nossa maldade, que ela não for lógico que nós vamos ficar andando com o pé na terra, na lama, porque nós não estamos pisados que nem chumbo. E é por essa razão que médium tem que cuidar dele. Tem que higienizar, tem que restaurar, tem que tirar as partículas, tem que limpar perispírito, tem que limpar os centros de força do pletério e assim por diante. Médium tem que cuidar dele. Não tem saída. Principalmente a família espírita que não tem médium, né? É aquela que não tem um médium substituto na família, né? Saia daqui bem limpinha, bem areadinha, tá? Porque achar um médium para tirar nós lá dos quintos e jogar para cima, botar nas colônias, precisa ser amigo, amigo de companheiro de muitas reencarnações. Então, é isso daí. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nessa proposta de melhora. Então, vamos nós, nesse momento, vamos respirar e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade, de infinita misericórdia. Senhor, aqui estamos nós, na simplicidade da nossa alma, Senhor, ainda imperfeitos, mas aqui estamos, Senhor, a buscar o seu amor, a buscar a luz do entendimento, Senhor, a buscar a sabedoria. Permita ao Pai misericordioso, permita nesse momento que sejamos abençoados, assessorados por todas as falanges amigas e benfeitores, que possamos nesse momento, ó Senhor, absorvermos toda essa energia cósmica, toda essa força ectoplasmática, Senhor, absorver as energias solares, o vento solar, a luz lunar, Senhor, que possa nos envolver, que seu amor, Senhor, caia sobre nós, que esse templo de luz, de paz, Senhor, nos envolva, nos ilumine e nos fortaleça. Rogamos ao grande Mestre Jesus, rogando a toda a sua ordem crística, que venha em nosso auxílio, que venha toda a força consoladora do Espírito de verdade e de todos esses trabalhadores. E rogamos, ó Pai misericordioso, a todos os anjos, aos arcanjos, rogamos nesse momento as falanges de Maria, como rogamos nesse momento a todos os nossos ancestrais, que vêm em nosso auxílio, todos os da África, da Ásia, da Europa, da Oceania, das Américas, que venha toda a força de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, de São Jorge. Nós aqui estamos nesse momento, Pai, a te rogar nesse momento que possamos, Senhor, absorver do grande fluido cósmico universal. Pedimos a ti permissão, Senhor, para nesse momento formarmos essa grande bolha, Senhor, absorvermos, Senhor, de todos esses locais necessários para que possamos, Senhor, formarmos
essa bolha ectoplasmática, Senhor, de todos esses fluidos vitais, de todas essas energias, Senhor, que possamos absorvermos dos animais, Senhor, de todo o reino animal, aonde estiver, Senhor, em abundância, nós pedimos neste momento que esta força, que as nossas equipes neste momento possam ir absorvendo e formando toda essa energia, toda essa bolha, Senhor, buscando do reino mineral, Senhor, do reino vegetal, de todas essas energias que estão no fluido cósmico, Senhor, que estão sendo levadas. Nós aqui estamos te pedindo neste momento que essa energia possa ser usada para a nossa cura, para, Senhor, o nosso bem-estar físico e perispiritual, como também auxiliar, amparar e socorrer os espíritos que batem à nossa porta, os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos irmãos necessitados. Rogamos nesse momento, Senhor, permissão para formarmos, Senhor, essa grande bolha, toda essa bolha ectoplasmática, Senhor. E pedimos nesse momento a todas as nossas equipes de trabalho, todos os nossos guardiões, toda a equipe de guarda e retaguarda neste momento, que se faça presente ao nosso lado, Senhor, e que possamos nesse momento, Pai, com toda essa energia, com toda essa força, Senhor, que os nossos benfeitores nesse momento girem ao nosso lado, girem nesse momento toda a força do reino mineral, vegetal, animal, de todas as energias, Senhor, da terra, da água, do ar, que todos esses elementares nesse momento possam estar nos auxiliando, que todos esses espíritos guerreiros, que todas essas falanges amigas venham nos auxiliar nesse momento. E peço, Pai, permissão para abrirmos a nossa bacia, Senhor, da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. E neste momento, Senhor, eu rogo a todas as nossas equipes espirituais que nesse momento possa puxar todos esses espíritos, todo esse mal, Senhor, toda essa magia, tudo isso para dentro, Senhor, da lama astral. Vamos puxando todos esses magos negros, vamos puxando todas essas irradiações, todo esse fluido que foi jogado em cada um de nós neste momento. Mentalize você e se coloque dentro dessa lama astral e puxe todos esses trabalhos, todas essas maldades, todas isso que está te perturbando, que está te desorganizando fisicamente, espiritualmente, perispiritualmente. Vamos desintegrando todos esses trabalhos de magia, de feitiçaria, todos esses trabalhos, Senhor, todo esse mal que nos assola e assola os nossos entes queridos. Vamos puxando todos esses espíritos, Senhor, todas essas maldições, todos os encantamentos, todos os trabalhos que, porventura, nós, em vidas passadas, tenhamos feito e hoje, pela lei de causa e efeito, sofremos, Senhor, neste momento, que possam ser puxados, desmaterializados, desintegrados, dissolvidos, que esse fogo etéreo a 100 mil graus Celsius vai desmanchando, desmaterializando, desintegrando todos esses trabalhos, todos esses pedidos, tudo que foi colocado no nosso nome, Senhor, tudo que foi colocado na nossa matéria física, que foi jogado, Senhor, neste momento, no nosso corpo perispiritual, que prendeu o nosso espírito, que quer nos aprender, Senhor. Nós pedimos a liberdade neste momento, desatando todos esses nós, todas as amarras, desatando todas as correntes, dissolvendo todas as mandingas,
todos os desejos, todas as vontades, tudo que foi emitido para cada um de nós, Senhor. Eu rogo neste momento, Senhor, que se abra a redenção e puxe todos os nossos obsessores, todos os rivais, todos os adversários, todos esses espíritos subjugadores, todos esses espíritos que trabalham, Senhor, para o anticristo, Senhor, puxando todos esses espíritos inimigos, Senhor, do cristianismo, inimigos, Senhor, do espiritismo, inimigos, Senhor, do grande mestre Jesus. Nós pedimos a nossa libertação, Senhor. Nós pedimos nesse momento para queimar, desmaterializar todos os desejos, todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, tudo que está no nosso nome, Senhor, tudo que está na nossa casa, que esse fogo vai queimando, vai desmaterializando, vai desintegrando, vai dissolvendo. E rogo, Senhor, pela bacia da regeneração e consolação, puxando todos os doentes, os cansados, os perdidos, os falidos, Senhor, sejam espíritas, católicos, evangélicos, místicos, aonde estiverem, Senhor, que adentraram a nossa casa. Nós pedimos neste momento todos esses doentes, todos os infartados, acidentados, abortados, todos os cancerosos, todos de AVC, de mal de Parkinson, mal de Alzheimer, Senhor, puxando todos esses espíritos, todos esses irmãos necessitados, puxando toda a nossa família, Senhor, todos os nossos entes queridos desencarnados, e que este fogo vai limpando, vai higienizando, vai desmaterializando todas as formas, pensamentos, todas as dores, todos os traumas, Senhor, que essas bacias vai limpando, Senhor, vai transmutando todo esse fluido denso, todo esse fluido enegrecido, Senhor, vai higienizando, vai limpando, dissolvendo tudo isso, Senhor, e rogamos, ó Pai misericordioso, que venham as águas dos mares, que traga essa força da água do mar, Senhor, que o sal vai adentrando, penetrando por todas as bacias, por todos os corpos físicos e perispirituais, limpando, higienizando, trazendo a paz, trazendo a luz, a luminosidade, Senhor. Rogo neste momento, ó Pai misericordioso, que todos esses espíritos possam ser envolvidos pelas águas dos rios, das cachoeiras, dos aquíferos, Senhor, as águas medicinais que vão envolvendo, que vão amparando neste momento, fortalecendo, trazendo a divina luz do Criador, trazendo neste momento a partícula de amor, trazendo todos os 10 mandamentos, trazendo as virtudes, trazendo a esperança, trazendo a beleza, trazendo a paz, Senhor, colocando o arrependimento em todos esses espíritos, que a sua luz, Pai misericordioso, caia sobre todos nós encarnados e desencarnados, e rogamos neste momento a todas as nossas colônias espirituais, a todos os socorristas, a todos os trabalhadores que venham neste momento para auxiliar o socorro, para auxiliar o encaminhamento desses nossos irmãos, para as colônias, para os hospitais, educandários, reformatórios, para todas as clínicas, que eles nesse momento sejam envoltos nesse amor, que venha toda a força franciscana, que venha a força de Maria, que venha toda a força médica dos médicos, dos enfermeiros, padioleiros, socorrendo, amparando, aliviando todas as dores. E peço ao Senhor que eles sejam socorridos, amparados, instruídos no mundo dos espíritos, que eles possam, nesse momento, aprender, Senhor, o grande amor de Deus, que possam sentir a paz, a alegria e a felicidade, que
Seja nesse momento, Senhor, envoltos nesse elo de amor, Senhor, que sejam envoltos nessa alegria, nesse socorro, e neste momento, ó Pai misericordioso, nós agradecemos por todo esse amparo, Senhor, por todo esse socorro de todos os nossos irmãos, que a luz do seu amor caia sobre todos eles, sobre todas as colônias espirituais, sobre todos os nossos lares, Senhor, sobre todos os médios. E assim, Pai, nós agradecemos e encerramos nesse momento, esse momento de socorro aos nossos irmãos. E rogamos a Ti, Pai, que derrame sobre o nosso lar, sobre todos nós e a nossa família, a luz do seu amor, que tragas as suas bênçãos, que venham todas as falanges amigas e benfeitoras, que possam envolver o nosso lar, trazendo toda a paz, toda a harmonia, toda a prosperidade, toda a fé, toda a sabedoria, toda a beleza, toda a fartura necessária, que as nossas equipes possam isolar o nosso lar, trazendo toda a proteção para todos nós. E assim, Pai, de infinita bondade, de infinita beleza, nós te agradecemos esse momento, agradecemos essa oportunidade de aprendizado, que sejamos dignos de Ti, Senhor, e assim, obrigado por tudo quanto nos deste, e assim, Senhor, nós te agradecemos. Que a paz, que o seu imenso amor se faça presente agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.